Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol e hoje eu vou falar em detalhes aí sobre o caso Maria da Penha. Eu vou fazer um segundo livro só para contar a história do que foi preciso para que essa lei fosse efetiva, que ela realmente acontecesse, porque antes do caso Maria da Penha e depois de muitos anos aí a lei ainda não tinha sido feita. Não existia lei para crimes domésticos, então é nesse contexto aí que aconteceu o crime, mas eu vou falar antes um pouquinho da vida da Maria da Penha e como aconteceu e como que foi esse Marco Antônio Heredia, o psicopata que ele era, na verdade, né? Porque esse cara é extremamente dissimulado e psicopata, inclusive para vocês terem a noção da psicopatia dele, ele chegou a dar uma entrevista para Isto É, vocês podem conferir aí a forma que ele fala da Maria da Penha, como se ela tivesse mentido, apesar de todas as provas que tem aqui, né? O Marco Antônio mentiu bastante durante todo o processo, e aí tudo que ele falava que foi mentira foi desmentido e colocado aqui como documento. Bem, vou deixar conforme a história vem vindo, mas ele mentiu bastante durante a história, e tudo isso foi desmentido depois. E depois hoje ele chega e fala que todo mundo mentiu e que a Maria da Penha que é o demônio, não é ele. É a Maria da Penha, que ele nunca maltratou as filhas dele nem nada. Então a Maria da Penha Maia Fernandes já vem de uma família abastada aí, né? Uma família que o pai dela era cirurgião dentista e a mãe era professora, que decidiu não ser mais professora depois que ela teve os filhos, que era uma coisa comum na época. E a Maria da Penha já era uma farmacêutica, todas as irmãs dela têm uma formação legal, uma é formada em medicina, inclusive ajudou bastante durante o processo de recuperação. Então a Maria da Penha vem para São Paulo, ela é cearense, ela vem para São Paulo para fazer o mestrado dela e ela conhece o Marco Antônio Heredia Viveiros, que era um cara muito solícito, muito bacana. Ele fazia o mestrado dele de economia. A Maria da Penha já trabalhava na época, ela veio para cá, já trabalhou, já tinha um apartamento dela, e o Marco Antônio Heredia Viveiros vivia só com a bolsa dele. Então ele conquistou todo mundo, era um cara muito solícito. Depois de um tempo que eles moraram juntos, apesar dele ser colombiano, ele decidiu se casar com ela por procuração no consulado boliviano, que eu não entendi muito bem se o cara é colombiano, por que ele se casou no consulado boliviano, mas ok. E aí eles foram morar juntos. Enquanto o Marco não tinha nada, ele era um cara bem bacana. Então a Maria da Penha teve o primeiro filho deles e tal. E depois de um tempo eles foram para o Ceará. Até aí ok. O Marco Antônio, depois que ele consegue um emprego, ele começa a ser agressivo em casa. E aí a Maria da Penha já tinha aí umas 2 filhas, depois ela acabou tendo a terceira, mas aí quando ela teve a terceira já era um relacionamento extremamente abusivo, em que ele a humilhava dentro de casa, ele tratava mal as crianças, gritava com as crianças e tratava muito mal a Maria da Penha dentro de casa. Tanto é que a própria Maria da Penha tentou se separar, tentou falar em separação, só que o Marco falava que era besteira. Inclusive, teve um caso que passou na TV na época de uma mulher que tinha sido assassinada em casa, e ele falou que não ia dar nada, e deu de ombros, então ele sabia que a justiça brasileira era bem falha. E ela conta em vários detalhes aqui no livro também, que ele vai pedindo para Maria da Penha assinar um documento aqui, um documento ali, pede para ela assinar quando ela está dormindo. E ela também fala que ela só não saiu de casa porque ela já tinha as filhas e ela tinha muito medo dele fazer alguma coisa com as meninas. Aí ela chegou a perceber que ele ia tentar matar ela por conta da agressividade que ele tinha dentro de casa, a forma dele tentar coagi-la e tudo mais. Até que teve o dia fatídico onde ele comete esse crime brutal. Durante esse processo, ele tinha mentido para ela, ela já descobriu que, na verdade, ele falou que era solteiro, depois ele descobriu que ele tinha sido casado e largado o filho dele lá na Colômbia. Ela foi saber disso pela irmã do Marco, depois que eles já estavam casados há bastante tempo. E assim, o Marco Antônio fez umas coisas muito estranhas, aqui você pode ver na página 34 e 35, né? Que ele apresentou um documento para autorizar ela a vender o carro. E o outro é que ele fez um seguro de vida para ela,
no nome dele, ele como favorecido. E ela começou a achar muito estranho, ela acabou assinando, né, por conta de receio e tal. E ele foi acumulando esses documentos depois que aconteceu o fato dela sofrer esse atentado. Ela descobriu uma gaveta cheia de documentos dele que ele já estava acumulando lá. Aí a Maria da Penha fala aqui uma frase bem interessante, né? Que no comportamento de um criminoso tudo se encaixa em movimentos planejados como peças num jogo de xadrez. E era bem isso que acontecia. Ele planejou mesmo. Ele fez um verdadeiro teatro no momento que ele tentou assassinar a Maria da Penha. No dia 28 de maio de 1983, ela percebeu que ele estava planejando alguma coisa e ela suspeitou que ele talvez fosse tentar matar ela. Chamou a Maria da Penha para visitar uma amiga do casal e ela, suspeitando de alguma coisa, já falou assim: eu vou se as crianças forem. E aí ela levou as meninas e ele ficou muito bravo com isso. Mas ok, aí ele foi fazer as coisas dele na garagem, a Maria da Penha se recolheu, deixou as crianças no quarto e foi dormir. E aí, quando ela foi dormir, ela sentiu, né, o barulho do tiro. E a primeira coisa que ela pensou foi: o Marco me matou. O Marco, nessa situação, ele forjou que ele tinha apanhado. Então, a história do Marco, a versão do Marco, foi que ele tinha lutado com bandidos, que ele tinha levado umas porradas, só que, assim, quando foram fazer o exame de corpo de delito, a versão dele não batia, porque ele falou que ele foi enforcado, ele foi sufocado e chegou a desmaiar, então ele não tinha visto nada e tinha 3 caras ali rendendo ele. E aí a versão não batia por quê? Porque a Maria da Penha estava dormindo e ela levou um tiro nas costas. E ele que estava ali provocando o bandido o tempo inteiro não levou um tiro. Foi bem estranho. Outra coisa que o Marco fez, que depois foi comprovado que não era verdade, por exemplo, ele falou que ele nunca tinha tocado numa arma e que ele não sabia atirar. Só que ele tinha uma arma, e ele tinha uma arma no guarda-roupa dele, e ele falou que ele não sabia atirar, sendo que ele era um excelente atirador. Então, essas coisas não batiam na versão dele, né? Então, a Maria da Penha foi levada para o hospital, claro. Ela teve muita boa sorte de quem socorreu ela foram vizinhos dela que eram médicos, e parecia que ela estava normal até o momento que eles viraram ela, tá? E quando ela foi pro hospital, ela estava tetraplégica e depois, com a recuperação, ela acabou ficando paraplégica, porém com espasmos, e aí teve todo um tratamento aí que ela teve que fazer. Ela ficou 3 meses internada. E aí a irmã dela, que era médica, conseguiu o melhor tratamento que tinha na época, que era num hospital em Brasília. E aí o Marco, primeira coisa, a Maria da Penha, quando saiu do hospital, ela foi para casa da família dela. No hospital ficava todo mundo lá. E o Marco ficava muito bravo com isso, que ele queria ficar sozinho com ela. Ele não queria que ninguém ficasse lá, que ele falava que era frescura. Depois a Maria da Penha foi para casa da família. Ao mesmo tempo que ela queria ficar na casa da família, que ela se sentia protegida, ela tinha medo das filhas dela que estavam com o Marco. E aí quando ele comentou assim: agora elas não fazem xixi na cama, agora elas não ficam chorando com tudo, você que fica com essas frescuras com as meninas, né? Ela já pensou: minha nossa, o que ele tá fazendo com as crianças, né? E depois as empregadas falaram que ele estava fazendo, que deixava a criança sem tomar água desde as 2 horas da tarde, que é pra criança não fazer xixi na cama, os berros que ele dava, os tapas que ele deu um tapa na menina, porque a menina tava chorando de dor ali, e depois ele pediu pra empregada colocar gelo pra ninguém ficou machucado no local. Então tudo isso ele fez sim durante todo esse processo da Maria da Penha. Então, quando a Maria da Penha estava se recuperando, para ela fazer esse tratamento em Brasília que a irmã dele conseguiu, as passagens estavam tudo certas. E aí o Marco Antônio falou assim, quando ela estava melhor: você vai voltar para casa. E eu não quero ninguém vindo aqui. Ela voltou para casa e falou que não queria ninguém visitando ela, só quando ele estivesse em casa, e ela tinha que avisar. Na questão do hospital de Brasília, ele falou que ele que ia levar e que ele não queria ninguém da família lá no aeroporto. Só que a irmã desconfiou, então a irmã seguiu eles e foi até o aeroporto. E o Marco fez ela perder o avião.
Só que aí ele falou assim, então você vai voltar para casa e agora eu não quero ninguém lá na minha casa enquanto eu estiver lá, e se tiver eu expulso todo mundo de lá. E aí quando eles iam voltar, já a irmã dela falou, não, eu pago a sua passagem. E aí pagou a passagem e ele foi com ela, a Maria da Penha, né, no caso, e ela fez o tratamento lá. Conforme ela foi fazer esse tratamento, ela descobriu que ela nunca mais ia poder andar, né? Ela teve que fazer cirurgia depois porque ela tinha uns espasmos que impediam ela continuar o tratamento, assim, eram os espasmos bem complicadinhos aí, então ela teve que fazer mais algumas cirurgias. Só que aí, quando ela ficou com ele, aí que ele começou a tratar ela mais mal ainda, porque ela estava impossibilitada e ela precisava dele para tudo. Nisso, ele deixa ela sem tomar banho por dias, e aí ela pede para tomar banho, ele não dá, até que chegou um momento, né, que ela chega a pedir para as empregadas darem banho nela antes do Marco chegar, porque ele falou que só ele, porque ele ia dar banho nela, só que ele queria dar banho, sei lá, uma vez por semana, deixava ela lá, né? Uma vez ela pediu água para ele, ele pegou uma água, um vaso que estava sujo de barro lá e deu para ela. Então, assim, foram maus tratos completos, e ela falou que precisaria da empregada dormindo lá, né? Tinha toda a questão que as meninas queriam dormir com ela e o Marco não deixava. Então a menina via que o pai estava dormindo, aí ia lá, dormia com ela e acordava antes do pai acordar para não levar bronca. Teve uma vez que ele descobriu que alguém tinha dado visita lá, ele ficou muito nervoso. E aí, nessa questão da recuperação, um belo dia, assim, depois de uma semana praticamente, ele resolveu dar banho nela no banheiro do casal, que ele estava tomando banho no banheiro das crianças e ela suspeitou, achou estranho. E aí, quando ele ia colocar ela no banho, ela sentiu um choque e ela começou a gritar para uma das empregadas tirarem ela dali, porque ela tinha sentido um choque, e ele mandou ela parar de frescura. Ele ia tentar assassiná-la com um choque ali naquele chuveiro, né? E aí ele tirou ela de lá, então foi uma segunda tentativa, e ele estava maltratando muito ela, então quando ele estava viajando a trabalho, ela resolveu, já estava com os documentos todos recolhidos. Quando ela pegou, abriu a gaveta dele, achou outros documentos que podiam comprovar que ele estava preparando a morte dela mesmo, ele tinha todo vários documentos ali que podiam comprovar que foi tudo premeditado, que ela usou no processo. Inclusive, ela, antes de sair da casa, que as irmãs dela pegaram ela, e aí ela já entrou com o processo de divórcio, porque ela já tinha tudo também, já tinha advogado, já tinha os documentos que comprovavam, e ela percebeu que se ela não saísse ali também, a próxima tentativa ela poderia provavelmente ir, né? O processo foi por muitos anos, demorou 19 anos, assim. Ele sempre tentava achar brechas na lei para, não sei quem não compareceu, então eu não vou, o julgamento não vai acontecer. Teve outra vez que teve movimentos também que vieram protestar contra essa falta de celeridade no processo, e aí também tiveram que cancelar o julgamento. Então, assim, foram uma série de fatores que fizeram ele ser julgado só depois de 19 anos do processo, e ainda assim ele foi condenado a 10 anos de prisão, porém ele só cumpriu 2. E ele sabia que ele não ia cumprir, né? E assim, como não existia uma legislação para crimes domésticos, só em 1995, que foi perto da época que o Marco foi julgado, teve a Lei 9.099, né, de 95, que ele banaliza os crimes de maior incidência, né, como violência doméstica, inclusive não só contra as mulheres, mas contra as crianças também, que coloca que são uns crimes de menor importância, aí, com no máximo 2 anos de prisão. A Maria da Penha teve que recorrer à Justiça Internacional porque não tinha, além deles não tratarem o processo dela com todo o respeito que ela deveria ter, né, porque ela fez o processo em 83 e ela só foi conseguir julgar o cara em 19 anos depois. Ela acionou a Justiça Internacional, e aí a Justiça Internacional obrigou o Brasil a ter uma lei que falasse sobre violência doméstica,
não só contra mulheres, mas contra crianças. E essa lei só foi promulgada lá em 2006, só que assim, teve toda uma luta aqui, né, que ela descreve que teve um consórcio de ONGs de advocacia, e são essas aqui, ó, Advocacy, Agende, CFMEA, CPA, Cladem IP e Temis, que foram juristas e especialistas feministas que se dedicaram durante 2 anos aí para fazer um projeto de lei que realmente valesse a pena, porque eles queriam pegar essa lei 9.099 de 95 e fazer algumas adaptações, colocar essa violência doméstica como um crime menor, né? Antes disso, a gente tem que entender que antes de 95, nem lei que prevesse um crime doméstico existia. Por isso que foi ridículo esse processo, né? Ele foi julgado só pela tentativa de homicídio. Ele não foi julgado por toda a violência doméstica que ela e as filhas dela sofreram. O consórcio achou um absurdo e brigou para que a Lei Maria da Penha fosse do jeito que elas tinham elaborado, que foi uma lei realmente justa, né? Então, as ONGs, esse consórcio de ONGs manifestou-se em relação ao que o projeto avançava e registrou publicamente os pontos nos quais estavam em desacordo. Então, esse consórcio de ONGs foi fundamental para que a Lei Maria da Penha fosse essa lei completa que ela é hoje. Inclusive, esse livro é bem bacana porque ele não só mostra toda a história da Lei Maria da Penha, que eu já cheguei a contar mais ou menos aqui, né? Mas ele conta, ele tem aqui toda a Lei Maria da Penha para você consultar também, ó. Então, se você quer estudar a Lei Maria da Penha, esse livro aqui, ele tem toda a lei, ele tem todas assim, todas as coisas que o Marco chega e fala, ai, não, eu sou vítima, aqui tá tudo, ó, ele foi desmascarado, tem todos os documentos aqui, inclusive ele falou que ele pagou os remédios dela, e como a Maria da Penha era farmacêutica, a própria empresa dela acabou pagando muitos remédios, porque o tratamento dela foi muito caro, e aí o Marco alegava que ele que tinha pagado os remédios, ele tá todo desmascarado aqui. E o interessante é que ele deu entrevista depois de uns 20 e poucos anos, 26 anos. Ele deu uma entrevista à época falando, demonizando a Maria da Penha, falando que ela mentiu, que só porque ele traiu ela, porque ele realmente traiu ela, né? Na época que aconteceu o fato, ele estava já se correspondendo com uma outra mulher, e aí ele fala que a Maria da Penha estava com raiva da traição. Você acha? Ela foi descobrir a traição depois que ela do atentado. Ela foi abrir a gaveta dele e descobriu que ele se correspondia com uma outra mulher. Então, assim, é uma coisa muito séria que esse homem afirma. Ele tem esse livro, né? A Voz Nem Tudo É o que Parece. Fala sério. Então, você pode comprar esse livro, que com certeza ele deve falar da Maria da Penha. Eu resolvi nem olhar direito. E ele tem essa reportagem aí, no caso, essa entrevista com a Época, onde ele se mostra bem dissimulado. Ele fala que ele se mostra inocente, fala que a Maria da Penha mentiu, fala que as empregadas mentiram, que ele nunca cometeu violência contra as crianças, mas as crianças que não queriam ele perto delas. E assim, ele é bem dissimulado, é um cara muito inteligente, ele tem toda uma formação acadêmica aí, né? Mas assim, ele chegou a forjar documentos para ele conseguir um emprego. Por exemplo, ele forjou uma certificação de doutorado pela USP. A USP teve que se pronunciar falando, olha, ele tem a certificação de mestrado, mas doutorado ele não tem. E ele chegou a trabalhar numa universidade alegando que ele tinha doutorado, e o documento da USP está aqui, que a USP se pronuncia com relação a isso. Então, assim, ele é um cara extremamente dissimulado. Eu fiquei chocada, porque tem até vídeo na internet falando que a Maria da Penha mentiu, porque ela falou que ela tinha ficado tetraplégica. Aí eu fiquei pensando, gente, as pessoas são loucas, né? Falando que ele não foi violento, mas a violência verbal é tão agressiva quanto uma violência física. E então alguém chegar e ter a capacidade de pegar um vídeo e falar que a Maria da Penha mentiu, sendo que o caso dela tá todo aqui, ó, gente, tem todos os documentos aqui. Não dá pra falar que ela é o demônio, que ela é mentirosa ou coisa do tipo. Esse cara era um cara extremamente dissimulado.
Eu não sei como ele não matou essa mulher, foi por muito pouco, mas quantas outras mulheres não foram mortas aí? E durante todo esse processo, né? Porque a Maria da Penha teve uma visibilidade, a Maria da Penha sabia dos seus direitos, porque ela já tinha uma formação, ela tinha uma família que sabia dos seus direitos. Então é diferente, gente. Quantas mulheres não morrem por aí ainda hoje por conta desses casos de violência doméstica aí, né? Porque o cara, quando é dissimulado, quando o cara é um psicopata, meu, o cara não deixa a mulher em paz. Ele pode estar com outra família, ele vai atrás da mulher. Então, assim, daí a importância dessa Lei Maria da Penha. Inclusive, o governo do Ceará, depois de 25 anos que ela sofreu esse atentado aí contra a sua própria vida, ela recebeu uma indenização do governo porque ele compreendeu que realmente eles não fizeram tudo que estava ao alcance deles na época. Eles poderiam ter tido uma celeridade, ter tratado a Maria da Penha com mais respeito. E 25 anos depois ela recebe aí esse dinheiro, mas é óbvio que ela vai continuar sendo paraplégica e tendo todos esses problemas aí. A lei foi promulgada depois de muito tempo no governo Lula, né, em 7 de agosto de 2006. Ela foi sancionada, que é a Lei 11.340, e em 22 de setembro ela passou a vigorar. É muito importante, ela vai fazer 14 anos esse ano, essa lei. É com muito orgulho que a gente tem essa lei, muita coisa tem que melhorar, mas a gente tem que pensar que alguns anos atrás, nem violência doméstica aí a gente tinha na legislação. Então, muitas pessoas passavam por isso sem ter a quem recorrer, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, deixa o joinha, ativa as notificações do sininho aqui embaixo e não esquecer de se inscrever, tá? Como algumas pessoas já me fazem algumas perguntas do porquê a lei existe e assim por diante, eu espero poder solucionar mostrando o caso e mostrando toda a luta para que essa lei entrasse em vigor, para que essa lei existisse. E ainda assim, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso fazer um vídeo depois só respondendo perguntas que parecem absurdas, mas para muitas pessoas não é, porque a nossa educação sim é machista e a gente acaba acreditando em certas coisas aí, e a gente demora para perceber a nossa realidade, tá bom? Então, tchau, tchau, gente, até a próxima. Beijão. Não esqueçam de deixar comentários aqui embaixo, compartilhar e mandem sugestões de vídeo, tá bom? Tchau, tchau.